rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Nosso objetivo hoje é iniciar a série Pré-candidatos a prefeito de Manaus. O entrevistado de hoje é um empresário que eu conheço há mais de 25 anos, ele, Romero Reis. Um prazer tê-lo, amigo. E quero te dizer que eu sei que você chegou aqui um pouco tumultuado, porque a cidade de Manaus, sobre o conceito de mobilidade urbana, estava mais ou menos assim. Vamos ver no nosso telão aí. Olha aí, olha aí em tempo real a mobilidade urbana. Como, Romero, começando esse papo, olha aí, o trânsito de Manaus, o que você tem que falar, e assim começa o nosso Papo Solto. É uma alegria grande estar aqui contigo, Tio Aldão. Nós nos conhecemos há mais de 25 anos, isso é um motivo de satisfação, uma oportunidade para a gente vir aqui, ter um papo solto contigo e falar de temas que são relevantes. Nós somos apaixonados por essa cidade, estamos agora um período da nossa vida com experiência, com a bagagem adquirida, fruto do trabalho, e colocar isso a serviço da cidade é sempre muito gratificante. Então, sobre isso, acabei de lhe mostrar esse trânsito que você enfrentou e vai enfrentar quando sair daqui. A sua visão sobre mobilidade urbana nessa capital que cresce assustadoramente. Esse tema, mobilidade urbana, ele é muito apaixonante. E para as pessoas, quando fala de mobilidade urbana, ela lembra de duas coisas. Primeiro, do trânsito, e a outra de transporte coletivo. Mas mobilidade urbana é um tema que tem um impacto muito grande na vida do cidadão e está muito acima só de se falar do trânsito e do transporte coletivo, embora essas duas vertentes sejam impactantes na vida do cidadão. As cidades são sistemas complexos, especialmente como é o caso de Manaus. Manaus é uma cidade horizontal, onde os bairros foram sendo invadidos, muitos deles, sem um ordenamento urbanístico, e isso trouxe transtornos para a cidade, para o cidadão. Você vê locais como a Zona Leste, a Zona Norte, muito adensadas, e o serviço público não conseguiu chegar lá ainda. Então você não tem uma limpeza adequada, você não tem um transporte coletivo, você não tem a iluminação, o saneamento básico, que engloba tanto a água quanto o esgoto, a iluminação. Por quê? Porque uma cidade horizontal é uma cidade cara. Então é preciso entender um conceito muito importante que precisa colocar isso para o cidadão. Você usa o espaço urbano adequadamente quando você verticaliza. Então, a verticalização, ou seja, você fazer mais andares nos prédios, né? Embora se não for bem ordenado, pode comprometer a qualidade de vida, né? É uma maneira racional de você ocupar o espaço urbano, porque os recursos são escassos e as necessidades são muito grandes. Como eu já disse, a questão do asfaltamento, a questão da água, do esgoto, a questão da iluminação, isso precisa ser tratado. Se você tem uma cidade mais adensada, você usa melhor o recurso público, que hoje é escasso. A economia no Brasil vem patinando nas últimas décadas e isso impacta muito na vida do cidadão. E nós somos muito preocupados com esse tema. É claro que a gente gostaria de não gastar tanto tempo no trânsito, né? Porque se você... Tem pessoas, a gente convive no dia a dia, acorda às 5, 4 e meia da manhã para poder chegar no seu trabalho no horário comercial. Isso é reflexo de que Manaus precisa ter um sistema de transporte coletivo, tipo BRT, metrô de superfície. Logicamente que os estudos técnicos mostram que é preciso melhorar esse transporte coletivo com um sistema que seja com vias desobstruídas, exclusivas, mas sem impactar o uso do veículo, o carro, o ônibus, né? Então, essas questões precisam ser estudadas e tem solução para isso, e tem recursos para isso. É preciso aplicar soluções técnicas. Sim. Um vetor fundamental para você ter uma cidade bem ordenada a nível urbanístico, que vai gerar qualidade de vida para as pessoas, é você fazer planejamento para onde você quer induzir o crescimento da cidade. O que eu estou querendo dizer? Na Zona Norte, por exemplo, tem muito terreno, tem muita área para ser ocupada. Na Zona Oeste, tem muita área lá, a densidade demográfica nessas regiões é baixa. Então o que precisa se fazer? Lá é o local para poder fazer vias adequadas, fazer as quadras, definir
definir o traçado dos bairros e lotear isso ordenadamente. Isso você vai conferir para as pessoas uma questão fundamental que é calçada, paisagismo. Quem tem que dizer para onde a cidade deve ir, quais são os temas que devem ser tratados, o que o cidadão deseja, não é o gestor público. É o cidadão através da sociedade civil organizada. E o CODESE hoje é o grande porta-voz da sociedade civil organizada. Quem está no CODESE? Você? Não, nosso presidente é o Antônio Azevedo, do Grupo Um abraço, Tricolar, Antônio. né? Eu sou o vice-presidente. E olha só como a nossa gestão ela é muito eficiente. Nós temos uma executiva e se você entrar no nosso site www.codesemanaus.org.br, você vai ter todo um registro do que o CODESE tem feito nos últimos anos, que trabalha através de câmaras técnicas, que nada mais são do que temas importantíssimos para a cidade, como, por exemplo, mobilidade urbana. Nós temos uma câmara técnica, lá tem um especialista coordenando essa câmara técnica, que é o arquiteto Pedro Paulo, Muito que já bom. foi diretor técnico do Implurb, conhece o assunto, milita na iniciativa privada nesse tema, e assim também, como por exemplo o Ulisses Tapajós. O Ulisses Tapajós está à frente lá dos segmentos econômicos relevantes. Isso. Né? Tecnologia e inovação, está lá o professor Edileno Moura, que é doutor da Universidade Federal do Amazonas, já teve startup vendido para o Google. Essa feira do Polo Digital, que é um segmento econômico extremamente importante para nós, foi criada através da Câmara de Tecnologia e Inovação do CODESE. Agora, os dias 15, 16 e 17 de outubro, vai ocorrer a segunda feira do Polo Digital, que nada mais é do que atrair as startups, os institutos de ciência e tecnologia, os profissionais liberais que militam nesse ecossistema das empresas de base digital, e isso vai gerar muito emprego de qualidade. Olha, por exemplo, o que acontece com a Cydia, que é o Instituto de Pesquisa da Samsung, onde são feitos todos os softwares dos smartphones da Samsung que são produzidos aqui. Olha que coisa incrível, Podemos lá tem maximizar. 960 doutores, mestres e técnicos especializados, né, trabalhando nesse ecossistema para desenvolver produtos de qualidade que leva a qualidade de vida, que tanta facilidade a tecnologia permite para o cidadão. Ou seja, o CODESE tem outras câmaras, como por exemplo a Câmara de Atração de Investimento e Ambiente de Negócio, da qual eu coordeno. Isso é fantástico. Eu adorei você falar sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta sobre essa parte do CODESE que você é responsável. Vamos lá. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. As obras do Anel Leste, que estavam paradas há pelo menos 5 anos, foram retomadas. Quando ficar pronto, o Anel Leste vai desviar o tráfego de caminhões do centro de Manaus e melhorar o trânsito para todos. O Amazonas Presente esteve no Alto Solimões. O governo levou para as cidades da região cerca de 149 milhões em investimentos para a saúde, educação, infraestrutura e setor primário, além de serviços de cidadania. Ainda no Alto Solimões, o governo se reuniu com o Exército para fortalecer a segurança das fronteiras. E para a saúde das crianças, uma boa notícia. Com a ampliação do número de leitos no Hospital Francisca Mendes, foram realizadas 77 cirurgias cardíacas pediátricas de janeiro a julho desse ano, um aumento de 37,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Verão. Queimadas na Amazônia. Nós estamos sentindo os efeitos. E queimar lixo em casa só piora a situação. Faça sua parte. Não coloque fogo em lixos e folhas. Diga não às queimadas. Denuncie 0800 092 2000. Cuidar do que é nosso é um dever de todos. Prefeitura de Manaus. E aí, rapaziada, estamos de volta com Romero Reis. A gente falou no fim do último bloco, né, sobre a sua responsabilidade dentro do CODESE. E um tema que é super importante, que nós temos milhares e milhares de jovens se preparando para o primeiro emprego. Tem alguma coisa muito forte que vocês estão trabalhando sobre geração de emprego? Olha,
A melhor maneira de você atender o social é você permitir que haja geração de emprego em abundância. Porque o emprego, ele permite algo que é fundamental no cidadão, é a questão da dignidade. Né? Então, quando a pessoa recebe uma ajuda, porque às vezes ela está numa necessidade, a gente entende isso. Agora, aquilo não pode ser perpétuo. Na verdade, você deve dar condições para aquela pessoa para que ela mesma possa produzir a sua capacidade de sustentar a sua família. Isso entrega para ela a dignidade, isso aumenta a autoestima da pessoa, isso torna ela forte. Então, educação hoje é um tema fundamental, porque nós já temos hoje um assento para cada aluno. Graças a Deus, a rede pública já consegue atender as necessidades com relação à quantidade. Mas o que nós precisamos implementar na questão da educação? Educação de qualidade. Não se pode mais admitir que o aluno não conheça matemática, porque a matemática é uma ferramenta fundamental para que o polo digital possa se desenvolver. Como é que nós vamos ter um polo digital instalado aqui se o aluno não consegue dominar as ferramentas capazes de permitir que ele venha se integrar com esse polo? Entendeu a importância da matemática, do domínio de uma outra língua, de você ter conteúdo realmente? Ou seja, é preciso treinar os professores, é preciso melhorar o ambiente deles. Nós fomos criados, né, tio Adão, naquela figura de quando o professor entrava na sala de aula, nós levantávamos. É verdade. E depois eu, que com 14, 15 anos de idade fui para escolas militares, né, nós tomávamos uma posição de respeito, uma posição de sentido lá, com as mãos coladas, até que o professor liberasse o aluno para poder participar da aula. Ou seja, a figura do professor é extremamente importante nesse processo de melhoria da sociedade através da educação. Agora, uma grande alavanca de desenvolvimento é o empreendedorismo. Durante décadas, os nossos famílias, né, ficaram enfiando seus filhos nas filas para prestar concurso público. Isso é triste. É claro que precisa ter funcionários públicos de qualidade, mas nós temos que incentivar o negócio na sua essência. A base da economia está na iniciativa privada, não pode estar na dependência do Estado. E é verdade, e rompendo paradigmas obsoletos. Sem dúvida, o Brasil é uma das pouquíssimas sociedades multiculturais no mundo. Para nós não importa a religião, a cor, a origem, para nós interessa as pessoas, né? E essas pessoas, elas têm um tempero próprio do latino, desse clima maravilhoso que o Brasil tem e que a nossa região usufrui. E isso tudo é traduzido num povo que é trabalhador, que precisa ser orientado para que ele possa usar a tecnologia que está aí, usar a educação com qualidade, para que o Brasil não seja inserido entre as 10 maiores economias. Um país desse tamanho precisa ser inserido entre as 5 maiores economias. E nós só vamos conseguir isso com geração de emprego, com empreendedorismo, com iniciativa privada e com educação de qualidade. Então, você explicou tudo isso, pô, eu estou empolgado, eu fico aqui imaginando o que nós podemos pensar. A sua função dentro do CODESE, esta é a sua área dentro do CODESE ou é só uma parte naquilo que você havia dito no primeiro bloco para a gente, que você tem uma área técnica específica? Pois é, o CODESE tem hoje cerca de 6 câmaras que já estão atuantes. Nós falamos sobre a Câmara de Tecnologia e Inovação, nós falamos sobre a Câmara de Cenários Econômicos, está com o professor Rodemarque. Sim, um abraço ao Rodemarque. É uma pessoa fantástica. Especial, fantástica. A Câmara de Atração de Investimento e Ambiente de Negócio, que eu coordeno, a CAIAN, né? A Câmara de Tecnologia e Inovação, que está com o professor Edileno Moura, a de Planejamento Urbano, que está com o Pedro Paulo, e a Câmara de Educação, que está com o professor Nilmar Pimenta. Ou seja, esses são temas que impactam a vida do cidadão e que são discutidos no CODESE através das câmaras técnicas. Só que o Brasil está se reinventando, as reformas estão vindo aí. O ano passado houve aquela questão da reforma trabalhista. É verdade. Isso foi fantástico. A reclamação do Citibank na época, porque ela tinha mais causas trabalhistas no Brasil, e o Brasil representava 2% do faturamento dela, então ficou inviável permanecer agora. Agora nós estamos aqui aproveitando o seu programa para dizer, volte.
Volte Citibank para o Brasil. O Brasil vai ser um porto seguro de muito investir em mais agências, né? Porque saiu daqui. Está sendo construído um ambiente através de seriedade. Olha as reformas que estão sendo implementadas. Agora, no mês de setembro, nós temos a expectativa grande de aprovar a reforma da Previdência. Isso vai ser um grande sinal para o Brasil e para o mundo, que o Brasil é um país sério, só gasta aquilo que arrecada e se tornando viável, e certamente vai vir muito capital de investimento saudável para cá, e nós, em Manaus, estamos preparando Manaus para que tenha um ambiente de negócios adequado, capaz de receber esses investimentos e gerar muito emprego direto e indireto. Nós não queremos ficar nos 83 mil empregos diretos que a Zona Franca gera hoje, que é razoável, né? Nós queremos que isso dobre. E como é que nós vamos fazer isso? Criando um porto capaz de dizer para o investidor, venha para cá, aqui nós temos licença ambiental na hora certa, nós temos terrenos, nós temos linhas de crédito subsidiadas que permitam a instalação da sua indústria, do seu negócio aqui. A cidade tem que desburocratizar, acabar com o papel, ela tem que facilitar a vida do cidadão, ela tem que pegar a tecnologia que está à disposição e colocar isso a serviço do cidadão. É isso que vai inserir Manaus entre as 10 melhores cidades para se fazer negócio, entre as 20 melhores cidades para se viver e gerando riqueza em outras matrizes econômicas que não só na Zona Franca. Agora, nós sabemos, tio Adão, que a curto e médio espaço de tempo, nenhum modelo econômico vai gerar tanto emprego e renda quanto o Polo Zona Franca. Portanto, mantê-lo é fundamental, mas nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que criar outras matrizes, piscicultura, turismo, produtos da floresta, mineração. É isso que vai fazer Manaus ter uma cara de uma cidade moderna, de uma cidade que vale a pena vir para cá para morar ou para viver, como é o nosso caso. Nós somos muito apaixonados por essa cidade. Isso aí. Eu vou não dá vontade nem de parar, mas somos obrigados a ir ao nosso último intervalo, né? Porque temos que ir lá, rodar um comercialzinho e faça assim, divulgue a Amazônia. Não deixe que o maior inimigo da Amazônia seja o desconhecimento. Compartilhe, fale. Isso aí, obrigado, Romero. Intervalo comercial e a gente volta já. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. As obras do Anel Leste, que estavam paradas há pelo menos 5 anos, foram retomadas. Quando ficar pronto, o Anel Leste vai desviar o tráfego de caminhões do centro de Manaus e melhorar o trânsito para todos. O Amazonas Presente esteve no Alto Solimões. O governo levou para as cidades da região cerca de 149 milhões em investimentos para a saúde, educação, infraestrutura e setor primário, além de serviços de cidadania. Ainda no Alto Solimões, o governo se reuniu com o Exército para fortalecer a segurança das fronteiras. E para a saúde das crianças, uma boa notícia. Com a ampliação do número de leitos no Hospital Francisca Mendes, foram realizadas 77 cirurgias cardíacas pediátricas de janeiro a julho desse ano, um aumento de 37,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Verão. Queimadas na Amazônia. Nós estamos sentindo os efeitos. E queimar lixo em casa só piora a situação. Faça sua parte. Não coloque fogo em lixos e folhas. Diga não às queimadas. Denuncie 0800 092 2000. Cuidar do que é nosso é um dever de todos. Prefeitura de Manaus. E aí, rapaziada, esse papo solto tá muito legal de ter a oportunidade de falar de tanta coisa boa. Romero, Manaus pulverizou. Hoje nós temos aproximadamente em torno de 20 pessoas falando em ser pré-candidatos a prefeito da cidade de Manaus. Quando você pulveriza, só existe 2 vertentes no Brasil: a direita e a esquerda. Ou seja,
é bom nem falar muito de o nome dos partidos políticos, né? Mas direita e esquerda só vai dar para esses dois lados. Como você vê este cenário político do Brasil, com o Bolsonaro dando aí nas mídias sociais, a esquerda e a direita para o Amazonas? Porque só vai dar esses dois lados, né? Tem 20, quer dizer, quem está para a direita está bem, e quem está para a esquerda também está bem, e quem fica no meio. E agora? Olha, Jordão, eu fico muito à vontade de tocar nesse assunto, porque eleição é o ano que vem. Né? A eleição tem um rito eleitoral que tem que ser respeitado. Claro, que nós e a gente tem que mostrar isso, nós temos que mostrar isso para a galera. E o Brasil é incrível, por quê? Porque ele adotou o sistema democrático. O sistema democrático coloca no poder aqueles que mereceram os votos das pessoas. E é por isso que o CODES se torna importante. Porque o CODES, quem tem que dizer para a sociedade aonde ela tem que ir é o cidadão através da sociedade civil organizada. E o gestor público que perceber e se comprometer a cumprir aquilo que a sociedade civil organizada deseja, talvez seja contratado pelo voto no momento da eleição. Olha que coisa incrível, ou seja... O bom é que o cara pode comparar. É importante que ele compare. Ele tem que comparar A com B, C com D, N, J. Tem que comparar para escolher. Tem que parar de colocar gestor que faça populismo, que faça coisas que são boas para o grupo político dele. O gestor público tem que estar a serviço da sociedade civil organizada. Isso é que tem que ser estabelecido. Esse é um dos propósitos do CODES, empoderar a sociedade civil organizada. E o gestor público se anuir, confirmar que deseja que no seu programa de governo esteja alinhado com os desejos da sociedade civil organizada, então ele vai merecer o voto no momento adequado, dentro do rito democrático, que é a eleição. Agora, nós conhecemos a problemática de Manaus. Nós temos uma história baseada no trabalho, baseado na família, baseado na meritocracia. Nós conhecemos, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Eu conheci ele quando era cadete do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras. Fui fazer um curso básico de paraquedismo militar lá na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, e lá eu fiquei conhecendo o presidente Bolsonaro, que na época era tenente. Depois eu fui fazer um estágio lá, ele já era capitão, servindo numa unidade de artilharia, que eu fui fazer um estágio. Ou seja, nós temos uma relação de muitos anos atrás, baseada no trabalho, naquele compromisso de soldado, de amor à pátria, de entregar a nossa vida, se necessário for, em prol das necessidades e dos interesses do Estado brasileiro. Quer dizer que você é direita? Não, eu sou de direita, sim. Ser de direita... Não, mas eu também sou de direita. Eu sou de direita, mas tem um pensamento econômico baseado na iniciativa privada. Desculpa a expressão, mas quem sabe fazer é quem corre riscos. A verdade. E é por isso que a iniciativa privada é a mola mestre de uma economia saudável. Né? Nós somos partidários que o Estado deve cuidar da saúde, educação e segurança. As outras questões deve deixar que a iniciativa privada faça, sobre o controle, claro, sobre a medição, sobre gestão, como é o caso do saneamento básico. Né? Você faz uma concessão, como tem aqui a cidade de Manaus. O que o poder público... Hoje nós temos energia... O transporte coletivo tem que ser assim, ok? Agora, o que você precisa fazer é ter agências reguladoras que sejam independentes, que tenham pessoas que conheçam daquele assunto, que tenham um plano de investimento que ele vai avaliar no dia a dia. Ou seja, o sucesso das concessões é o sucesso da cidade. Nossos bairros aqui precisam ter internet de qualidade. Nós precisamos fazer cursos de empreendedorismo. Aquela pessoa que faz uma coxinha em casa, faz um sanduíche, faz uma pizza. Isso. E ela faz com habilidade, ela presta um bom serviço, daqui a pouco aquele negócio prospera, ela começa a ganhar dinheiro com aquilo, ela tem necessidade de contratar alguém, e ela contrata mais um, mais dois, mais três, às vezes... Aumenta a base atuarial. Até informalmente. Depois ela, não, agora eu preciso me constituir, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso regularizar a minha empresa, e aí ela passa a pagar o imposto que é adequado ao tamanho do negócio dela. Esse movimento é fantástico. Isso faz com que a economia ela se fortaleça através das atividades da iniciativa privada, sem depender e sem escravizar o cidadão, porque o Estado
não tem mais poder de investimento. Acabou. O Brasil, de uma certa forma, quebrou. Esses governos passados gastaram muito mais do que podiam, investiram em locais errados e a conta está aí. O caos social. Agora nós temos que mergulhar no caos para ressurgir com soluções inteligentes, fazendo o recurso público chegar realmente na ponta da linha, com critério, com conhecimento. Isso é que nos desafia. Nós temos uma bagagem baseada na iniciativa privada, nós cursamos escolas fantásticas, nunca estudei escola paga, fui estudar escola paga quando fui fazer pós-graduação. Ou seja, então aqui há mais de 30 anos, temos filhos nascidos aqui, temos netos aqui, e isso nos empodera, isso nos dá uma bagagem de vida, de experiência, e essa liderança que a gente cultivou desde a nossa época do Exército, nós estamos agora querendo colocar isso a serviço da cidade. Isso é fantástico. E que legal. Olha, muito obrigado, eu quero que você agradeça para essa galera todinha que está te assistindo, porque nós vamos encerrar o Papo Solto, que foi muito pequeno. Eu espero que o Vicente tenha gostado, né, Vicente? Wilson, você gostou? Isso aí, todos nós gostamos, eu estou super feliz e eu quero ser redundante. Por favor, galera, a partir para todos, compare sempre. É bom comparar o que você está vendo e o que você está acompanhando do Brasil. Nós precisamos de mudar o Brasil. Ponto, mandei o meu recado, é com você. Não, sem dúvida, eu lhe agradeço, tio Adão, lhe agradeço os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, dizendo que Manaus tem solução sim, e a solução passa por trabalho sério, passa por planejamento, passa por critério de usar os recursos de forma adequada, passa pela geração de emprego, porque a geração de emprego permite a pessoa ter algo que é fundamental, que é o pilar da dignidade, passa por uma educação de qualidade e passa por segurança. Por exemplo, a Guarda Municipal precisa ser treinada, armada e usada em proveito da cidade. Ou seja, tem muita ação, tem muita coisa boa, é um desafio sempre poder falar e a gente nos coloca sempre à disposição para poder debater e apresentar soluções com liderança, com experiência para a cidade de Manaus. É isso aí. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.